acenos de Trump a Lula, o presidente americano não fez nenhum tipo de menção direta ao que nós aqui no Brasil acompanhamos nas 2 primeiras semanas de setembro, a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi simplesmente ignorado no discurso de Trump. Luísa Martins, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, todos que estão conosco no 360. Primeiramente, um desafio falar sobre isso depois de Fernanda Manhota, né? Mas vamos lá com essa análise, Yuri e Débora, porque foi algo que chamou a atenção, né? O discurso de Donald Trump não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação que foi imposta pelo STF a ele algumas semanas atrás, pouquíssimo tempo atrás. Ontem foi aplicada, né, a lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, a sanção por parte do governo dos Estados Unidos. Então, havia muita expectativa de que isso fosse ser explorado, né, também no discurso do presidente norte-americano Donald Trump, e não foi. É claro que os bolsonaristas, isso foi uma apuração que a Jussara Soares trouxe e já está no site da CNN, minimizam isso e dizem que foi, de fato, uma estratégia, né, do Donald Trump. A Fernanda também estava falando disso agora, né, de como ele usa essa retórica como uma ferramenta aí, de negociação política e econômica, vamos colocar assim, mas de qualquer maneira havia essa expectativa que não se concretizou. A gente lembra que o avanço da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos motivos citados por Donald Trump naquela carta que ele endereçou em julho ao Brasil, em que aplicava, né, a tarifa de 50% a produtos brasileiros, algo que aparentemente pode ser negociado a partir dos próximos dias com esse anúncio de que pode haver uma reunião, né, com o presidente Lula e o presidente Donald Trump. E também, naquela carta, Trump citou a questão das Big Techs, né, de como os julgamentos aqui do Supremo Tribunal Federal estavam, de alguma maneira, deixando Donald Trump descontente, né? E nenhum desses tópicos foi citado nesse discurso de hoje, nem a Magnitsky aplicada ontem à esposa de Moraes, nem a Magnitsky aplicada lá atrás contra o próprio ministro, suspensão de vistos. A única menção que houve foi o fato, esse aceno, né, esse afago, digamos assim, que Trump fez a Lula, dizendo que pode haver uma reunião, que gosta do presidente Lula, mas sem entrar, né, no âmbito do avanço e das ações do Supremo e também da atuação do ministro Alexandre de Moraes, tampouco da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Eduardo que foi denunciado ontem. Tudo isso foi ignorado pelo presidente americano Donald Trump.